Vocês devem ter reparado que nessa segunda-feira, dia 19 de agosto, em alguns lugares do Brasil ainda era dia, porém o céu estava escuro, deixando algumas cidades do nosso país parecido com o céu do apocalipse. Eram 3 horas da tarde, mas pareciam ser 8 horas da noite. E muita gente ficou preocupada, querendo saber o real motivo de tudo isso. E se você foi uma dessas pessoas, fique tranquilo, pois iremos explicar aqui no vídeo de hoje. Chuva forte? Aliens? O apocalipse? Ou será que algum incêndio teria provocado isso? É exatamente isso que iremos ver no vídeo de hoje, galera. Mas antes, se não é inscrito, se inscreva no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, é claro, vou deixando logo o seu joinha. Yeah! Principalmente se você estava esperando por esse vídeo ou se você queria saber um pouco mais. E agora então, se deixou o joinha e já é um inscrito, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, te avisei Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Escuro Molo. E muitas pessoas do Brasil inteiro, principalmente da região daqui de São Paulo, notaram que o dia ontem escureceu mais cedo. Eram apenas 3 horas da tarde, mas o céu já estava escuro, como se fosse de noite. Parecia que ia cair um enorme temporal, e realmente caiu em alguns lugares. Porém, o problema era bem maior do que isso. Muitas pessoas ficaram assustadas e com medo, achando que poderia ser um grande dilúvio ou uma catástrofe vindo. No caso, uma forte tempestade ou, sei lá, algum fenômeno meteorológico estranho. Porém, o responsável por esse dia escuro não foi nenhuma questão meteorológica, e sim mãos humanas, mais uma vez. Ficou tão escuro, mesmo sendo 3 horas da tarde, que os postes de luz da cidade acenderam para poder iluminar aquela escuridão. E o que realmente então deixou o dia mais escuro ontem foi a combinação de dois fatores. Uma chegada de uma frente fria com um grande incêndio que está acontecendo aqui na América do Sul. Isso porque uma parte da região amazônica está pegando fogo há muitos dias, devastando assim quilômetros de fauna e flora. Sem contar que um outro grande incêndio também está acontecendo há alguns dias, lá na tríplice fronteira do Brasil. Um grande incêndio que está acontecendo há dias no Paraguai, na Bolívia e também no Brasil. E nesse final de semana que passou, o incêndio na fronteira aumentou ainda mais. Os incêndios começaram fortemente na região da Amazônia, se estenderam pelos estados Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também, de acordo com alguns satélites, foi possível ver que o grande responsável por ter deixado a cidade de São Paulo escurecida foi um incêndio que se alastrou e aconteceu no final de semana, lá na fronteira, na Bolívia. Pois pelo satélite era possível ver que as fumaças da região amazônica eram mais esbranquiçadas, já que vinha na fronteira era mais marrom, que teria deixado o céu do nosso país daquele jeito. E isso, galera, mais uma vez é para mostrar para vocês que mesmo a gente estando em outro estado, uma coisa que acontece a milhares de quilômetros pode atrapalhar diretamente a nossa vida. E pode parecer uma coisa simples, o dia ficando de noite, mas os efeitos da fumaça vão além disso. Segundo os especialistas da NASA, essa fumaçada toda acaba atrapalhando a qualidade do ar, prejudicando a saúde de qualquer pessoa, principalmente dos mais velhos e também dos mais novos, e o mais preocupante de tudo, daquelas pessoas que têm problemas respiratórios. Sem contar também que isso atrapalha no dia a dia das pessoas. Em lugares onde a fumaça está muito forte, é recomendado que você nem faça esporte ao ar livre, pois respirando essa fumaça, você vai acabar prejudicando a sua saúde, como se o ar que nós respiramos estivesse sujo. E é isso que está acontecendo. E é justamente a fumaça desse enorme incêndio que está invadindo várias cidades e causando muitos problemas. Como já falamos, em vários lugares do Sudeste, o dia ficou de noite, mas em outros lugares aconteceu pior. Rondônia, por exemplo, ficou em uma situação bem crítica, já que a fumaça estava tão grande que acabou deixando a capital de Porto Velho como se estivesse inteira dentro da fumaça, fazendo todas as pessoas, crianças e idosos, respirarem essa fumaça de incêndio, que é muito prejudicial para a saúde. E em alguns lugares mais rurais, chegou a acontecer até mesmo algumas fatalidades. Na quarta-feira do dia 14, um casal foi encontrado carbonizado no meio dos destroços da sua casa, na região do Galo Velho, a 350 quilômetros de Porto Velho. E com isso então, vários fazendeiros estão tendo que abandonar as suas casas, com medo que o fogo se aproxime ou com medo dos danos em que a fumaça pode causar. Em alguns lugares está há 15 dias pegando fogo, e isso só vem aumentando, destruindo uma enorme área ambiental. E esses focos de incêndio, galera, só estão se espalhando. Inclusive no domingo, nas
zona norte de Porto Velho, os bombeiros até conseguiram controlar as chamas ali do local. Porém, assim que eles saíram, o local voltou a pegar fogo. Fazendo assim a comunidade agir para tentar apagar esse fogo, para poder salvar as suas casas e vidas. E a fumaça e também parte do incêndio dessa grande queimada da Amazônia está se espalhando cada vez mais e descendo pela América do Sul, atingindo assim o centro-oeste, o sudeste e o sul, e até mesmo países vizinhos como Argentina, Uruguai, Peru e Bolívia. E embora essa grande queimada aconteça todos os anos, por volta de agosto e setembro, por causa das secas, esse ano foi diferente e acabou chamando a atenção de pessoas do mundo inteiro. Porque com a mistura dessa fumaça, junto com a frente fria que chegou no estado de São Paulo, o dia ontem escureceu mais cedo. E ainda bem que isso aconteceu, pois fez muita gente tocar num assunto que não estava sendo falado em lugar nenhum. Pouca gente tinha conhecimento que a Amazônia está pegando fogo há alguns dias, e que esse fogo só estava aumentando. E é por isso então, galera, que alguns lugares do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e até mesmo uma parte de Minas Gerais ficaram com um cenário pós-apocalíptico. E até mesmo um pesquisador da NASA comentou sobre esse assunto. Ele disse que mesmo todos os anos acontecendo esses incêndios, esse corredor de fumaça que deixou todas as cidades escuras não acontece sempre. Pois além da fumaça, galera, existem vários outros fatores para poder acarretar nisso. Santiago Gasso disse o seguinte: incêndios sempre acontecem nesta época do ano, mas o corredor da fumaça não se forma todos os anos por razões que incluem o número de incêndios e suas intensidades, o tipo de combustível, a umidade no solo e questões meteorológicas. Ou seja, como os incêndios esse ano foram muito maiores e com a chegada da frente fria, acabou resultando em tudo isso. Lembra que a gente falou que isso é uma coisa normal? Que essas queimadas acontecem todos os anos nesse período seco? Pois é, galera, acontece todos os anos, porém, como já falamos também, esse ano está totalmente diferente. Algo que está muito acima da média dos últimos anos. E comparado ao mesmo período do ano passado, galera, o número de focos de queimada cresceu 70%. Ou seja, muito mais do que o esperado. Algo que se torna preocupante. Tão preocupante que outros países também estão preocupados. Como por exemplo lá na Holanda, onde na frente do museu foi trocada uma placa que era para simbolizar Amsterdã para uma mensagem de apoio à Amazônia. A placa que era I am Amsterdã foi alterada para I am Amazônia. Segundo Ricardo Mello, o gerente do programa Amazônia da WWF, afirmou que mesmo tendo seca e calor, o fogo não surge de forma natural, mas sim por alguma ação do homem. Mesmo que seja acidental ou proposital, é muito difícil o fogo pegar do nada, a não ser que caiu um raio em um lugar seco. Porém, não foi esse o caso. E a parte mais triste disso tudo, galera, é que vários fazendeiros, donos de grandes terras e outras pessoas se juntaram para poder aplicar o Dia do Fogo, aumentando assim a devastação na Amazônia, contribuindo assim com todos esses problemas. E isso, galera, não é só um mal para a gente, mas também para toda aquela fauna e flora que estavam na floresta. E quando falamos isso, então estamos falando principalmente das árvores, das matas e também dos animaizinhos, que acabaram ficando sem casa e também muitos não sobreviveram. E nós, galera, além de sermos os causadores, também seremos os próximos a sentir as consequências na pele de tudo isso. Vai pensando que isso não vai causar mal pra gente. Acontece 1 ano, 2, 3, daqui a pouco não tem mais nada, mano. Pô, pensa bem, se tirar uma árvore lá no Japão, já vai acarretar num ar pior pra gente, entendeu? Imagina aqui no nosso país, imagina queimar essa árvore. Piorou, tá convertendo um ar limpo em um ar sujo. E sem falar, galera, que nesse ano não tivemos um período seco igual aos anteriores, que poderia justificar esses incêndios. E mesmo nos anos anteriores, então, registrando uma seca muito maior, não teve tanto incêndio e muito menos essas fatalidades. Você lembra de algum dia que ficou totalmente escuro nos anos anteriores? E o pior de tudo, galera, é que quando começa esse fogo, ele não tem mais controle. Não tem como fazer ele parar do nada. Sem contar também que ele começa em um local e acaba caindo em florestas intactas, florestas que estavam em perfeitas condições. Isso então acabou desmatando florestas, poluindo o ar com enorme nuvem de fumaça, deixando o dia mais de noite e prejudicando a saúde de muita gente. Sem contar das principais vítimas disso, que é a flora e a fauna. E só para vocês terem uma noção da gravidade e da quantidade de fumaça que foi liberado, esse lance de mudar o dia para a noite geralmente acontece quando um vulcão entra em erupção. E aí com o número de fumaça que é liberado do vulcão, acaba deixando alguns lugares mais escuros. Porém, não tivemos nenhum vulcão para causar tudo aquilo. Tivemos então a combinação de uma grande frente fria chegando com essas queimadas desenfreadas da Amazônia até a Bolívia, chegando até mesmo em outros países vizinhos. E isso, galera, mais uma vez mostra como nós estamos diretamente ligados com a natureza. E não é à toa que a natureza é chamada de Mãe Natureza, porque ela é uma das responsáveis para dar a vida para nós, seja em forma de alimento, oxigênio, equilíbrio do planeta. Então, por
por isso que precisamos preservar. Claro, você aí não tem nenhuma culpa disso. Esse vídeo é mais para informar todos vocês. Mas é sempre bom vocês terem a noção de que preservar é importante. Não vai pensando aí que, pode cortar a árvore, pode queimar, não vai mudar nada. Põe outra, não sei o que. É um pensamento um pouco egoísta, eu acho. Então por isso que sempre que possível faça a sua parte. E vamos então espalhar essa mensagem para mais pessoas, para que todos saibam o que está acontecendo no Brasil. Porque não adianta falar de fofocas na internet sem tocar num assunto tão importante que é sobre essa queimada que está acontecendo há mais de 15 dias. Bom, acho que vocês já entenderam um pouco da gravidade de tudo isso e também o que deixou esse dia mais escuro. Não foi nenhum apocalipse, galera, ainda. Ou nenhuma chegada de alienígena ou meteoro, mas sim uma grande queimada que está acontecendo em silêncio aqui no nosso próprio planeta. E esse, galera, então foi o vídeo de hoje. Nós fizemos porque vocês pediram muito no Instagram e também achamos que é uma coisa muito importante pra gente repassar pra vocês. Acredito que ninguém ia ficar sabendo disso. Ou então seria um assunto falado por poucos. Porém, como vocês viram aí, é um assunto de extrema importância. Todos precisam ter noção do que está acontecendo. E mesmo acontecendo todos os anos, esse ano já passou dos limites. E não é algo normal e muito menos aceitável. Então é isso, galera, basicamente para informar vocês e passar um pouco do que está acontecendo aqui no nosso planeta. Se inscreva no canal se não é inscrito e siga a gente no Instagram, Danimon Lucas Marques Sabia Vídeos. Entra lá no Instagram, galera, e veja nossos stories, ou comente em alguma foto, alguma sugestão de algum vídeo. Assista um outro vídeo aqui do canal, já que soltamos vídeo todos os dias. E aguarde também o vídeo que vai sair amanhã. Não esqueça de deixar o seu like e o comentário sobre esse assunto, o que você achou, o que devemos fazer. Você sabia de tudo isso? Comente aqui embaixo se você já sabia, se você está preocupado e também se você já está fazendo a sua parte para que o nosso planeta consiga viver cada vez melhor. É isso então, galera, ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!